Vocês querem ir direto pros lances polêmicos ou a gente pode começar pelo joguito? Tá. É porque o Emiliano, ele fala ali em algum momento assim... eu acho que a minha comemoração também é porque eu acho que a gente merecia passar sem precisar dos pênaltis, né? Ele não falou com as palavras dos pênaltis ali, mas acho que a gente fez por merecer passar sem precisar sofrer tanto. E, de fato, o Corinthians tem uma boa apresentação, né? Não é assim, uma parada meio aleatória. Sim, eu concordo, porque a gente falou da dificuldade do jogo, de quanto o Juventude ia baixar a marcação, ia competir. O Juventude faz uma temporada muito boa em brasileiro, tem boas atuações dentro da temporada. Então a gente já imaginava... Ainda mais considerando que ele perdeu 2 treinadores que ele não mandou embora, né? Exatamente. Ele não mandou embora nenhum dos dois. No fim do ano passado. Carpini no início do ano. Isso. E essa dificuldade ia realmente acontecer. Não ia ter como ser tranquilo. Mas eu gostei muito da maturidade do Corinthians na segunda etapa, de rodar a bola com velocidade, colocar intensidade na posse. Porque não foi desesperador. Não né? foi. Não foi aquele empurrãozinho. Não foi bola na área toda hora. As bolas que foram na área... Né? As bolas que foram na área, elas tinham critério. O Corinthians usou muito o movimento de tocar para trás para a linha defensiva sair e tentar pegar alguém entrando e conseguiu achar boas bolas assim. Eu acho que as soluções que o Ramon foi encontrando dentro do jogo, a partida que o Garro fez hoje é sacanagem, assim. Ele pegou a bola e resolveu, assim. Ele chamou todas pra ele, muito bem. Mas quando... o que o Ramon fez, que eu achei bem inteligente... Mas uma altura dessa, só pra gente não perder a imagem, a liberdade que ele tem aqui numa zona de perigo e não tem pressão nenhuma em cima da finalização. É que o jogador que tava nele toma uma decisão errada. Ele tinha que ficar de pé, parar ali. Não tem bloqueio, ali se cerca. É que eu acho que ele viu que dava pra cortar, só que ele não consegue cortar e aí ele tá no chão, né? É que não dava, então. É que é o tipo de lugar que você não você cerca. É tipo o bote do Casemiro no Modric, né? Exatamente. Se você decidiu subir, você não pode passar. Exatamente. Se passou, tem que passar de alguma forma igual ali. Ele não precisava dar o carrinho. Sim. Se ele para ali, se ele fica ali, o Garro ia ter que tomar outra decisão. Poderia até fazer um gol mais bonito, mas ele ia ter que fazer outra coisa. E aí... E foi uma saída boa que o Corinthians achou, porque quando o adversário baixa a marcação, é o cobertor curto, né? Você tira um espaço, abre outro. E a entrada da área foi algo... Teve finalização outras do Garro, teve do Coronado, teve do Charles também uma bola. O Corinthians usou muito bem essa finalização de média e longa, que era uma saída. O Juventude preencheu muito bem a área, brigou muito nesse sentido. Então, assim, independente de polêmica, eu acho que o segundo tempo do Corinthians é um segundo tempo que mostra força mesmo. E, assim... Todo o ambiente que foi hoje a Neoquímica Arena foi um negócio realmente impactante, assim. Toda a história do dia do corintiano, né? E eu acho que tem um ponto... Esse tem um cartão de visita pro Memphis. É o dia de hoje, né? O que é Corinthians? A rave do Memphis hoje no Timão é um negócio de maluco. Não, e o que é Corinthians? O que é Neoquímica Arena? O que é o torcedor corintiano? Acho que tudo isso Acho que o manual cultural de Corinthians foi apresentado hoje com praticamente todos os capítulos, né? Lições, ele fez um supletivo de podcast. Existe a palavra supletivo? Será? Porque na minha época, quando eu estudava, supletivo era quando você juntava 2, 3 séries num curso passado. Hoje deveria acelerar. A galera faz um curso online. Na minha época era para os caras que estavam 3, 4 anos repetindo. Um supletivo de Corinthians. De isso é Corinthians, né? De vai Corinthians. Que ele já falou algumas vezes, inclusive. O Emiliano fala na entrevista, que é questionado ali em relação a focar ou não nas Copas, que anteriormente, de fato, estava claro, assim, que o objetivo do Corinthians não era esse. Mas aí acho que ele foi na lógica, né? A gente vai passando, a gente vai ter que ir olhando para esse negócio. Só que eu acho que tem um outro ponto, né, Formiga, que você entender que, de repente, isso pode te ajudar a virar uma chave na temporada. E, de repente, seja, assim, o Corinthians teve uma vitória importante antes pelo Brasileiro contra o Flamengo, agora emenda com essa vitória importante, grande, acho, contra o Juventude. Eu acho que se a gente imaginar, assim, o Corinthians estava com o carro atolado. A prioridade é tirar o carro dali. Ele traz um outro carro que tem pouca força também. Mas, meu irmão, se tu começa a tirar do atoleiro o outro, os dois saem, né? E aí eu acho que a Copa do Brasil ou os mata-mata vão puxando o time no brasileiro. Porque, beleza, não é a prioridade. Mas se tu vai rodando ali, vai passando, o teu anímico, a tua confiança, você vai azeitando de uma forma que isso acaba, de uma maneira ou de outra, impactando no campeonato. Como, por exemplo, impactou no jogo contra o Flamengo.
que era um jogo necessário para ganhar naquele momento ali. E aí o jogo do Flamengo já tem impacto nesse, que obviamente também tem a contratação do Memphis. Tem as duas histórias, né? Tem a história do Fluminense 2009, que ele começa com o Fluminense se ajustando na Sul-Americana. E aí falou, o Fluminense tinha, sei lá, 0,5% de chance de salvar. Aí falaram, tá muito difícil no Brasileiro, vamos jogar a Sul-Americana Vera e vamos ver se de repente a gente salva o semestre, ou ameniza o semestre da Sul-Americana. Acabou que pensando só, eu acho, foi a final da Sul-Americana e conseguiu salvar no Brasileiro. Então, assim, tem isso. E no ano passado, muita gente dentro do Botafogo faz o exercício do que seria se o Botafogo tivesse levado um pouquinho mais a sério a Sul-Americana. Não focado, né? Mas acho que levado um pouquinho mais a sério, quase que abriu mão. Então, assim, até de repente, numa daqueles momentos que o Botafogo estava perdendo jogos seguidos, de repente você ganha um jogo numa Sul-Americana, tu que já teve dentro de clube, né? Posso estar falando, mas de repente você tá tomando 3 pancadas, 4 seguidas, aí tu fala, cara, não, tem um jogo contra a Sul-Americana, ganhamos. Você inverte Avançou, ou então avança, você inverte o momento. Ainda né? mais então, um jogo com a história do que foi esse. Assim, foi uma comoção, cara. O que não dá é pra você, de repente, poupar no Brasileiro, estando na zona de rebaixamento, pra jogar lá. Mas eu acho que, de certa forma, o Corinthians a janela... o contrário, né? Contra o Juventude. Ele poupou Garro e André no jogo da ida pra focar no jogo do Brasileiro. E acho que foi uma decisão acertada, até porque o prejuízo não foi gigante, né? Ele achou um gol lá no 2-1 que acabou sendo fundamental. Foi um jogo bem ruim do Corinthians. Já tinha feito isso contra o Grêmio. E eu acho que, de certa forma, a janela do Corinthians... Ele foi bem reserva. A janela do Corinthians, ela é forte. Ela encorpa mais elenco. Essa rotação vai ser com um pouco mais de qualidade. Porque se você for pensar isso antes da janela, não dava. O Corinthians foi um dos casos do ano, talvez o único, do time que não poupava. Não sei se vocês lembram, o Paulista jogava todo mundo, começo brasileiro jogava todo mundo, porque não tinha realmente era os titulares. Não tinha quem poupar, né? Então, e meninos. E aí a pressão sempre. Tanto é que o Antônio Oliveira vai se sustentando nos jogos de Copa, que o time vai conseguindo jogar. Então, assim, eu acho que até o Ramon hoje ele tem um pouco mais de peças para rodar um pouco mais. Acho que o Corinthians contratou, acho que desde o início do ano, o papo de 20 jogadores. É muita gente. Ele tinha mandado embora 12 no ano passado, até o Memphis. E acho que, assim, traz nomes também que tem, acho que, mais experiência, né? Porque é isso, eram muitos meninos. Sim, muitos. Ele resolve que a ideia é renovar o elenco, toma essa decisão, então vários jogadores experientes que conhecem assim muito do Corinthians de muitos anos. Só você fazer o exercício de como o Bidon perdeu um pouco de espaço, como o Caetano perdeu um pouco de espaço. Os pontas, né? Os pontas. O Wesley parou de jogar. É isso. Então você está substituindo com gente com mais casca. É curioso, né? Porque assim, ele pega Hugo, que era meio que vou tentar renascer, né? Aí Gustavo Henrique, que estava precisando recuperar a autoestima. Aí em algum momento traz o Romero de volta, que foi um retorno absolutamente aleatório. Tô na construção do que tá aí agora. Do elenco que é esse aí. E você vai construindo uma galera, aí pega o Ranieri lá do Cuiabá, que era uma aposta bem e tal, tinha no Antônio Oliveira ali muita confiança. E aí a coisa como aí traz o Thales, essa janela ela joga você para um outro. Mas ela tem de tudo, né? Exatamente. Tem do Coronado custando tanto que caiu grana, quem montou no começo do ano. O Garro numa expectativa gigante, porque ele era uma boia de esperança, assim, as pessoas tinham visto pouquíssimo do Garro. Né? Salvador. Mas assim, baseado em highlights assim de quase nada. E aí ele de fato corria numa subida lascada, né, também. Time desorganizado. Absurdo. O Ramon teve muito bem essa leitura. O Garro hoje joga mais perto do atacante, né? O Garro até para equilibrar com o Antônio Oliveira. O time do Antônio Oliveira era um time mais ofensivo, até se você for ver. Em peças. O Garro às vezes era segundo. Agora não, o Garro tá de enganche, né? Que é o tal do cara que joga atrás do centroavante. O gol dele, eu não vi o jogo, né? Sim. Mas o gol dele ali é o gol do engante, né? Recebe nas costas do volante, traz pra bater, deram um espacinho, pum, bateu, então assim... Isso se deu muito pela entrada do Coronado. O Garro no primeiro tempo baixou muito pra buscar a bola. Com o Coronado em campo, o Coronado ficou... E eu acho inteligente isso também. Você vai colocar o Coronado naquele miolo, que tá todo mundo pegando pressão na bola, o Coronado não tem capacidade física. Então é melhor você deixar ele jogando de frente.
com menos pressão na bola, organizando o jogo. Esse era o ponto que você ia dizer que o Ramon foi inteligente? Porque você ia falar, você ia falar que o Ramon foi inteligente, aí o Formiga entrou num lance. Na mesma Copa do Brasil, no jogo que assim, o Palmeiras acaba não classificando, mas a solução que o Abel encontra é, chega pro Veiga e fala, meu amigo, saia desse bolo, pelo amor de Deus, vai jogar 3 linhas pra trás, que pelo menos tu vai pegar na bola, e tu vai respirar, vai fazer o jogo andar, né? E aí eu acho que tem um pouco disso aí também. Esses caras, tem horas também que o jogador, o treinador precisa fazer essa leitura de que, cara, a função dele é essa, mas ele não pode atuar ali porque não tem terreno, pô. Não adianta você porque colocar é isso, né? Contra um ali. Adversário, você precisa estar combinado, encaixado de alguma forma. Se o encaixe aconteceu, você tem que sair disso. O Coronado daquele miolo ia tomar só choque e não ia dominar nenhuma bola. E essa questão física foi um diagnóstico muito correto do Corinthians de correção de rota na temporada. Porque o Corinthians, desde a temporada passada, é um time que não compete fisicamente. Aí você traz Charles, que tecnicamente tem suas questões, você traz o Alex Santana, você traz jogadores que realmente têm essa capacidade de brigar, de jogar no próprio Ranieri. Então, assim, hoje o jogo foi muito físico, foi muito exigente nesse sentido. E como a janela mudou também, né? Quando veio o Alex Santana, que era uma necessidade assim, urgente, um cara que foi titular no Furacão em algum momento, mas assim, nunca foi um... No final da Libertadores, o Alex Santana ele ganha titular, a vaga era titular do... A questão do Alex Uruguai, lesão, lá, como era o Terãs, que tá o Filipão banca o Alex Santana. Mas assim, não era um cara... Só que a situação era tão desesperadora. Né? O Alex Santana chega jogando. E chega até bem, assim. Ele chega com status que mesmo... Ele chega jogando direto. Naquele período ali, que, por exemplo, que tem a vitória contra o Bahia, que é uma vitória bem fora da curva, naquele momento do Brasileirão. Primeiro tempo bom, segundo amassado. Exatamente. Mas você olhava e falava, cara, o Bahia não tinha perdido em casa. Bahia, você falava, não, Bahia vai perder. E o Alex Santana joga muito, aí depois se machuca. A questão do Alex é lesão mesmo. Ele perde até espaço no Atlético por conta disso. Talvez ali pelo nível de intensidade que ele bote e tudo. Sim. Mas acho que está muito claro que se você vê o elenco que o Corinthians montou ali, ele dá muitas opções pro Ramon, mas muitas. Ele pode... Hoje, ainda mais agora com Carrilho e Depay chegando, o Carrilho vai jogar, tá? O Carrilho vai ser titular. Não tem nenhuma dúvida disso. Ele vai ser titular. O Carrilho é muito bom jogador. O Carrilho fazia um papel... O Romero faz gol importante todo jogo, como é que tira ele? O Carrilho fazia um papel lá no Al-Hilal do próprio Ramon Dias. Um Al-Hilal que ganhou do Flamengo. Ele fazia um papel do que ele precisava. O Carrilho jogou de segundo volante com o Ramon no Al-Hilal. Jogou de ponta, jogou por trás do atacante. Então, assim, ele dá muitas possibilidades para você mudar de cenário. Vamos entender aqui. Corinthians, com esse elenco, ele é disparado se você considerar Grêmio, botar Fluminense e Grêmio, tem um pouquinho mais. Se você tirar Fluminense e Grêmio da briga, que acho que estão num viés ali, ele é disparado o melhor elenco em relação aos outros. E aí, meu irmão, você tá na semifinal de qualquer campeonato, isso aí eu falo para qualquer um. Você tá na semifinal, você pode ser campeão. Qualquer time. Sim. A Grécia tá aí que inclusive esse ano completou 20 anos. Se for jogo único, assim, uma Euro ou Copa do Mundo na vida, a partir das quartas tu já tá na então assim... Então, cara, na semifinal a chance de você ganhar um título que parecia 3 semanas atrás, você falava, cara, o Corinthians vai ganhar um título esse ano. Você olhava e você falava, difícil. Hoje o cenário é totalmente aberto.